Hoje é dia de falar de Toyota aqui na garagem, a bordo de um clássico da marca, o Bandeirante. A gente já falou de Bandeirante há algum tempo, mas aquele é um dos últimos, é uma outra ideia, um carro até mais confortável, digamos assim, se dá para falar conforto e Bandeirante na mesma frase. De qualquer forma, esse aqui é um 81, uma picape, caçamba curta e o motor do clássico Mercedinho 608D. Vamos conferir os seus detalhes. Saudações, pessoal! Olha só que maravilha! Toyota Bandeirante. Sem dúvida nenhuma, um modelo rústico que construiu essa ideia de longevidade, resistência, de qualidade dos produtos da marca japonesa. E é um carro que, um utilitário, melhor dizendo, um Jeep, que escreveu sua história aqui no Brasil. Aí a gente pode até usar aquela frase literalmente por caminhos difíceis. Sem dúvida nenhuma, o Bandeirante foi um dos precursores, e precursor também no sentido de abrir caminhos e passar por caminhos difíceis. Ele chegou ao Brasil em 58, aí é um clássico FJ40, e é um carro que vinha ainda no CKD, ou seja, ele vinha aqui no Brasil e era montado pela Toyota. Ele acabou sendo nacionalizado aí 4 anos mais tarde. Mas vamos falar mais da história dele daqui a pouquinho, nas impressões. A sacada, a grande questão agora é falar desse exemplar de 1981, olha só que interessante, que ele ainda traz todos aqueles elementos clássicos da marca. A gente sabe que a produção foi até 2001, inclusive eu estive na Toyota, vocês lembram, tem o último Bandeirante produzido, tá na fábrica da Toyota, eles têm um mini museu lá com Corolla 68, vocês lembram dessa matéria que eu mostrei esses dois carros. Esse é um 81, o que é legal, uma picape cabine simples, caçamba curta. Bandeirante a gente viu várias configurações distintas, não só aquele de Jeep mesmo, mas cabine dupla, caçamba longa tem vários, e o caçamba curta, ou seja, é um carro muito legal, que é interessante que ele é o mesmo tipo de carro, né, dos Land Rover, dos Defender. Você pega os Defender clássicos, eles trazem esse espírito também de um carro mais simples, porém eficiente, que é o principal num carro de trabalho, o carro que você depende dele para fazer as suas atividades e tudo mais. Começando então por aqui, olha o detalhe da dianteira. Eu acho que o que é bacana do FJ40 é que é o Bandeirante, né, para nós, é que ele é um carro que ele acabou se tornando um ícone design da moda também. Você vê uns desenhos de camiseta com essa frente da Toyota. É bem bacana esse tipo de coisa, porque eles acabaram realmente transformando o Bandeirante, ou o FJ40 lá fora, em um veículo realmente que marcou gerações de pessoas. O detalhe aqui é digamos, aço puro, né? Então a dianteira, comentei, muito resistente, 2 eixos rígidos, também outra característica. Olha o detalhe do para-choque. O que é legal desse carro também é que ele é usado pelo proprietário, né? Ele não é um carro simplesmente de coleção que fica parado, né? Ele realmente anda muito, e isso é legal. O detalhe da trava de capô também. Rodas de 16 polegadas, com esses pneus, também pneus muito próprios para andar na terra, para passar em qualquer obstáculo. Olha o detalhe aqui da entrada de ar. Quem tem carro, aliás, olha só, quem tem carro antigo e até, enfim, no que não tem ar-condicionado, essas coisas todas aí mais atuais, digamos assim, preza muito esse tipo de coisa. Entrada de ar, quebra-vento, também é uma coisa muito legal. Eu uso muito no Fusca e no Opala e faz toda a diferença. Seguindo aí por aqui, mas assim, como ele falou, é um carro de uso, mas extremamente íntegro. Essa versão picape é bem legal. Eu também estava procurando aqui na nossa pauta, então falar do Jeep e falar da picape. Detalhe da traseira com esse Toyota. E é engraçado, cara, a Toyota realmente é um carro que fez a imagem da marca de uma maneira impressionante. Olha o detalhe aqui do interior. Step aqui, essa roda branca, né, tem um charme todo próprio, todo especial. E o detalhe aqui, falei dos eixos rígidos, 4x4, um carro realmente com uma capacidade de superar obstáculos extremamente grande e muito confiável. Diferenças, né? Você lembra que aquele lá, que era um carro já de outra série, outro momento, já trazia um acabamento de porta, tal. Esse aqui é uma coisa
realmente simples e rústica, que é a proposta original, aliás, do Bandeirante, inclusive o acabamento interno. Aqui no painel também vale destacar o essencial: velocímetro, combustível e aqui a temperatura, ou seja, coisas necessárias, importantes e essenciais para você rodar. Olha que interessante, somar 10 km por hora. Volante de 3 raios, tudo muito simples. O detalhe aqui da transmissão também de 4 velocidades. Nós temos aí 4x4, né? Comentei ali também. E justamente, olha o detalhe da ventilação. O proprietário está falando comigo que você abre esses dutos de ventilação e todo esse pó aqui do chão, ele vem para a cabine, né? Vem para cima. Realmente, bem curioso. Olha o detalhezinho aqui. Ah, que legal, esse tipo de coisa é muito bacana. E vale ressaltar aqui, na verdade, algo interessante, que é a ergonomia. Olha só que curioso, né? Você fica quase 90 graus sentado, 90 graus, né? E o carro simplesmente, né, o volante gigante na sua frente. Por outro lado, você tem algo legal que é a visão aqui do capô. Eu vou fazer a primeira pessoa dirigindo e a gente vai ter exatamente a sensação de guiar um clássico Toyota Bandeirante. E aqui olha só que interessante, duas coisas. Primeiro, falei que esse é um carro de uso, está muito bem conservado, mas o proprietário realmente usa, que é a proposta original da Toyota, que o carro seja usado dessa forma, e a gente vê isso tudo bem mantido, mas devidamente usado. E aqui o OM 314, esse motor clássico que equipou o 608D, o famoso Mercedinho, que estão rodando aí até hoje com milhões e milhões de quilômetros. São 3,8 litros com 85 cavalos. Muito bem, impressões ao volante. Uma característica interessante é que a primeira e a segunda não são sincronizadas, então não tem os anéis sincronizadores. A terceira e quarta sim. A primeira marcha, ela é bem curta, é uma marcha de força, uma marcha realmente usada para você ter um torque todo. Depois disso é tranquilo. Uma coisa bem curiosa sobre o Bandeirante é que justamente é isso, né? Ele é um carro bem rústico e a própria posição de guiar, enfim, eu mostrei para vocês agora dirigindo, justamente na primeira pessoa, é que dá para ter uma ideia do que é dirigir o Toyota Bandeirante, ou seja, ele é um carro que é rústico, é um carro feito para um contexto próprio de Brasil também, quando a gente analisa o nosso contexto de rodovias e estradas de época, era algo ainda mais complicado do que é hoje em boa parte do Brasil. Você tinha que ter um carro realmente que atendesse a esse público e atendesse as necessidades daquele momento. Justamente foi aí que o Bandeirante veio inicialmente montado no sistema CKD e a partir de 62 teve a sua produção nacionalizada. Tem que pegar o jeito para poder dirigi-lo. E elas são marchas curtas também. Tanto que na prática, você tem 80 km por hora aqui. A ideia geral do Bandeirante é que essa velocidade não seja ultrapassada. Mesmo porque, na prática, dá para imaginar você andar com um carro desse acima de 80 km por hora, realmente uma experiência aí não muito recomendada, né? Vamos lá. Se eu pegar o jeito, logicamente, dirigir o carro, se dirigir o carro sempre, você vai pegar o jeito do câmbio.
porque quando a gente fala desse motor do Mercedinho, de modo geral, das motorizações, aliás, vamos lá. Quando você fala das motorizações, ele começou com o motor a gasolina da Toyota, depois foi usando motores Mercedes-Benz a diesel, e por fim também voltou com o motor a diesel no final da produção da própria Toyota. E para entender o funcionamento do carro, a necessidade, você vê que o motor a diesel acabava sendo o que melhor atenderia, né, a proposta do carro. Você vê que é interessante como a marcha logicamente segura o carro, limita ele. E se a gente for pensar no contexto de trabalho desses carros, né? É um contexto bastante próprio e é um contexto de fora das cidades ou de fora da cidade. Ele está comentando comigo que esse volante mesmo que a Toyota usava era do trator CBT. Então você imagina a sensação de trator, ela também fica completa nesse caso. E é engraçado ver a diferença que a gente tem desse carro para o outro Bandeirante que a gente andou, que já era um Bandeirante, digamos, mais novo e já tem um outro acabamento. É muito interessante você ver o contexto de cada momento de mercado. Logicamente, ele sempre foi um veículo rústico, mas ali ele já tinha recebido alguma perfumaria, um pouquinho mais, né, aquele painel, enfim. Mas o espírito é o mesmo, é o mais importante. O pessoal gosta, hein? Realmente muito simpático. E o que é interessante, na verdade, desses carros a diesel dessa época é justamente o balanço, né? O funcionamento do motor, tudo isso, como a gente foi evoluindo nesse sentido. E chama muita atenção, cara. O pessoal realmente olha para esse carro de uma maneira bastante especial. Obrigado pela audiência, já vou me despedindo. Um grande abraço a todos. Mas vamos botar uma quarta marcha e vamos me despedir. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até mais.